Olá, amados irmãos e irmãs, hoje dia 21 de outubro, quinta-feira, da 29ª semana do Tempo Comum. Estamos nos encaminhando praticamente para o término deste mês de outubro. E a palavra cada vez mais nos desafia ao seguimento, a estar junto a Jesus, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às dificuldades. Peçamos que a palavra de Deus no dia de hoje, o Santo Evangelho, ilumine os nossos passos, reinflama e acenda em nós o desejo da fé, de caminhar na presença do Senhor, sendo assim suas testemunhas. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que vim trazer a paz sobre a terra. Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Pois, daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de São Lucas hoje, capítulo 2, versículos 49 a 53, nos coloca diante de um desafio, de um comprometimento, de seguimento a Cristo, mesmo que isso ocasione contrariedades e divisões. Perceba o que a palavra de hoje, São Lucas, nos coloca diante de nós, a palavra nos traz no dia de hoje. Jesus que afirma aos discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra. E como Jesus gostaria que este fogo tivesse aceso. Nós podemos, num primeiro momento, pensar, sobretudo, na ação do Espírito Santo, fogo abrasador que desperta os corações à caminhada. Contudo, Jesus traz essa realidade do fogo, o fogo que queima, que consome e que devora. E que muitas vezes é difícil de se conter. Tomamos como exemplo, muitas vezes, as realidades onde estamos, aqui, sobretudo, na região de São Jorge, divisa de Mato Grosso, as queimadas que vivenciamos há pouco tempo. Como é difícil conter o fogo, e como o fogo ele vai consumindo e devorando diversas realidades. Jesus vem dizer: Eu vim não para trazer a paz, mas a divisão. Não que o Deus da vida seja um Deus divisor. Contudo, o seguimento, ir ao encontro de Cristo, abraçar, portanto, a iniciativa de anunciar o reino dos céus, significa, muitas vezes, se colocar em contrariedades a outras pessoas, encontrar resistências. E isso, muitas vezes, até mesmo dentro das próprias casas. Isso era muito comum, sobretudo no tempo do cristianismo nascente. Quando alguém se convertia ao cristianismo, e uma família de pagãos muitas vezes não se convertia, o que acontecia? Aquela pessoa ela era excluída do convívio familiar, ou a própria pessoa se excluía daquele convívio. Hoje, muitas vezes também não vemos muita diferença com relação a isto. Quantas vezes talvez já ouvimos: lá vem o beato, lá vem a beata, lá vem o santinho, lá vem a santinha.
Quantas vezes dentro de casa ouvimos aquela expressão: ah, mas não sai da igreja e vive isto, vive na saia do padre e fica fazendo isso? Amados irmãos e irmãs, não podemos desanimar. Nós precisamos ir ao encontro do Senhor. Nós precisamos estar unidos ao Senhor. Lutemos para a unidade em nossas vidas e famílias. Contudo, se ela vier às divisões, infelizmente, tenhamos coragem. Sigamos a Cristo. Possamos ir ao encontro dele e em Cristo encontrar, de fato, a razão da nossa vida. Portanto, é como diz o Senhor: vós pensais que vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Quantas vezes na história da salvação, sobretudo a partir do cristianismo, nós percebemos que o nome de Cristo gerou divisões, perseguições, mortes, desentendimentos. E nós devemos ter consciência. Seguir a Cristo, abraçar a verdade, muitas vezes vai nos colocar contra ou diante das contrariedades, das incompreensões. Coragem, ânimo, ide ao encontro de Cristo. Sede vossas testemunhas, para que um dia no céu possamos gozar da vida eterna. Oxalá possamos também pedir e suplicar ao Deus da vida e alcançar a graça de, como diz então no livro de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que o Senhor nos ajude e que possamos ver esta graça de ter as nossas famílias servindo, amando ao Senhor e um dia juntos no céu gozar da verdadeira felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.